como é de praxe em qualquer curso de Ayurveda, nós sempre realizamos o mantra Adamvamtare. Então eu pediria que por alguns minutos a gente feche os olhos, coloquemos as nossas mãos frente ao coração espiritual, em Pranam Mudra, e mentalmente nós façamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya Damvamtarye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Bem, esse mantra, como está a tradução aí para vocês, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Damvamtarye Amrita Kala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Essa tradução é uma tradução livre que vocês podem encontrar na internet, uma tradução feita pela professora Glória Arieira, do Rio de Janeiro. E a tradução é feita da seguinte forma: minhas saudações ao Senhor Damvantari, que está em todo lugar na forma de inteligência. Saudações àquele que é o Senhor de todo o universo, que destrói todas as doenças e carrega em uma das suas mãos o pote do néctar da imortalidade. E no final, paz, paz, paz. Bom, mas para você que é leigo, né, a maioria das pessoas que já estuda Ayurveda tem uma ideia de quem é, mas quem é Damvantari? Por que a gente está fazendo um mantra Damvantari? Né? Damvantari é esse ser que está nessa imagem que vocês estão vendo agora. Damvantari é considerado o pai do Ayurveda, né, o senhor do Ayurveda. Vejamos, quando a gente fala numa deidade, num deus, como é colocado no Ayurveda, por favor, a forma mais simples que vocês têm de entender isso, não imaginem que esses deuses necessariamente existiram. Né? Antes de tudo, são seres celestiais, né? Mas é uma forma representativa do poder que a gente tem dentro de nós. Então, por exemplo, Damvantari significa a força que nós temos dentro de nós, o poder que o ser humano possui de cura, né? De levar ao equilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Então, na sua imagem, ele representa as suas potencialidades, que nós também temos dentro de nós. Né? Então, a gente vê na mão direita dele superior, ele segurando um shanka, né, que é uma concha. Uma concha. Né, um búzio, como algumas pessoas colocam. Né? O Shanka, dentro do Ayurveda, ele representa o elemento éter, ou espaço, que a gente chama de akasha, porque quando você corta um pedacinho dele, a gente assopra, ele faz um som, né? E esse som significa vibração, onde abre o espaço, né? A função de espaço. A gente vai falar muito disso no curso, porque é uma das funções dentro do Ayurveda. Ele representa também o local onde eram guardados as ervas, né, onde eram guardadas as ervas dentro do Ayurveda. Numa época remota do Ayurveda, não existiam potes, não existiam vidros, nada disso. Então eles tinham que ter alguma forma de guardar as medicinas, os seus compostos. Então dentro da concha era colocado a erva, tapa-se com barro, e isso poderia ser guardado durante muitos e muitos anos. Né? Vocês olhando a imagem, na mão superior, na mão esquerda superior, ele tem um pote na mão. Esse pote é chamado de kalasha. Kalasha significa pote. E dentro do kalasha tem uma das coisas mais incríveis do Ayurveda, que é chamado de Amrita, que é o néctar divino, ou conhecido também como néctar da imortalidade, né? O que muitas tradições no mundo inteiro acabam sempre falando. Na sua mão direita inferior, ele vem segurando livros, né? Esses livros significam samhitas, né? Samhitas são os livros sagrados ayurvédicos, tá? E na mão esquerda inferior ele vem representando pelo Aushadha, que é a medicina, né? Através de ervas. Em alguns desenhos também ele vem com uma sanguessuga, que significa os tratamentos. Então aí está Damvantari. Damvantari, a história de Damvantari, de como veio à Terra, que vocês podem ver nessa imagem, ele está bem no centro, né? Ele está bem aqui ao centro.
Dhanvantari, ele representa a cura dentro de nós. Essa daqui é uma passagem do Vishnu Purana, tá no Bhagavatam também, onde diz como surgiu Dhanvantari na Terra. E é engraçado porque aparece essa mesma história em vários livros, e mudando uma coisinha ou outra, tá? Mas o interessante é a gente entender o contexto geral da história. O contexto geral da história seria os deuses e os demônios, entre aspas, tá? Mas esse significado dessa história não é que existam deuses e demônios, é para representar dentro de nós, né, o famoso certo e errado, né? O demônio ou Deus dentro de nós, ou como tem aqueles desenhos, né, que fica um diabinho e um anjinho do lado, né? Lógico que isso são só representações sociais, mas aquilo que existe dentro de nós mesmo, né? E dentro dessas aparições surge Dhanvantari. É bem interessante, tem toda uma história mitológica, eles batendo o centro do universo, esse centro do universo que é o Monte Meru, ele vai batendo o Oceano de Leite, que é o próprio universo, e desse Oceano de Leite vai aparecendo vários deuses e seres celestiais, né, como vocês podem ver nessa imagem, né? É uma história muito bonita que vocês podem encontrar em algum desses livros. E é nesse momento onde surge Dhanvantari. Tem diversas outras histórias onde ele correndo dos Asuras que queriam que seriam representando os demônios. Eu ponho entre aspas porque na mitologia védica o demônio não é a mesma representatividade que a gente tem na mitologia ocidental moderna. Mas é bem interessante que algumas gotas caem na terra, e esses locais são locais sagrados até hoje na Índia, onde as pessoas vão fazer peregrinações para beber a água desses locais onde caem essas gotas, porque cura qualquer coisa dentro da história mítica indiana, né? Então, Dhanvantari tem uma representatividade muito grande para nós, né? Como o Senhor da saúde, o Senhor da cura. E daqui um pouquinho a gente vai entender nessa aula, até a terceira aula a gente vai estar falando de vários assuntos que são correlatos, né? Mas vai ser interessante porque a gente vai entender bastante como funciona a mentalidade do Ayurveda, né? De cura, do que é saúde, do que é doença, né? Porque é uma das coisas que a gente tem que entender bastante, né, quando a gente está em desarmonia, o que é essa desarmonia, de onde veio, etc, etc. E Dhanvantari tem um papel fundamental nisso. Por isso que a gente sempre louva Dhanvantari, né? Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo 2 dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!